Hoje, a gente vai mergulhar num dos momentos mais profundos e, de certa forma, misteriosos da nossa fé, a agonia de Cristo no horto do Getsemane. Foi um sofrimento tão, mas tão intenso que se manifestou de uma forma física que, sabe, até hoje desafia a nossa compreensão. Mas antes de mais nada, é fundamental entender que essa dor toda não foi em vão, não foi um fim em si mesma. Séculos antes, o profeta Isaías já anunciava o porquê de tudo isso. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele, e por suas chagas nós fomos curados. Essa é a chave de tudo. Para a gente aprofundar um pouco nisso, nossa reflexão vai passar por 4 momentos. Primeiro, vamos olhar para a realidade física, que é impressionante, dessa agonia. Depois, a gente vai tentar entender o que causou essa dor, a raiz espiritual dela. Em seguida, vamos ver o consolo que ele recebeu ali, no meio do abandono total. E por fim, como a gente pode responder a tanto amor através de um presente que ele mesmo deixou para nós, a confissão. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a agonia no horto. O que foi que aconteceu exatamente naquela noite que levou Jesus a um sofrimento físico e espiritual tão extremo? Olha, o Evangelho de São Lucas nos dá um detalhe que é ao mesmo tempo médico e assombroso. A angústia de Jesus foi tão violenta, o esforço da alma dele para aceitar o cálice da paixão foi tão imenso que o corpo reagiu de uma forma raríssima. Ele suou sangue. E isso, veja bem, não é uma figura de linguagem. Foi a manifestação física de uma dor espiritual que era literalmente esmagadora. E essa agonia não era um medo vago, abstrato. Pelo contrário, como Deus, Jesus via tudo com uma clareza que perfurava a alma. Ele via a traição de Judas por um punhado de moedas, a fraqueza dos seus amigos mais íntimos que não conseguiram vigiar com ele e, de uma forma avassaladora, ele viu os pecados de cada um de nós, de todas as gerações. Ele viu a indiferença com que tantos receberiam seu sacrifício no futuro. E isso nos leva à pergunta central, né? Por que uma agonia tão profunda que abrange tudo e todos? A resposta está no motivo mais profundo do seu sacrifício. E aqui a gente chega no coração da questão. A causa de toda essa dor não era algo externo. Foi uma decisão dele, a de carregar voluntariamente o peso dos nossos pecados, de todos eles. São Paulo resume esse mistério de um jeito curto e terrível. Pensa só. Jesus, a inocência em pessoa, que não tinha a menor mancha de pecado, assumiu sobre si a nossa sujeira, a nossa culpa. Deus o fez pecado por nós, para que a gente pudesse ser livre. É uma troca de lugar impressionante. E o sofrimento de Cristo foi único por causa disso. Sabe, por ser Deus, sua santidade infinita sentia a repugnância total do mal de um jeito que a gente nem consegue começar a imaginar. E ao mesmo tempo, por ser perfeitamente humano, ele sentiu a dor, o abandono, a angústia de forma completa, real, terrivelmente real. E olha, esse sacrifício não foi por uma humanidade anônima, um conceito geral. A tradição da igreja nos ensina algo muito mais íntimo, muito mais pessoal. Ele sofreu por cada pessoa, individualmente, com um amor tão focado, como se cada um de nós fosse o único ser humano a existir no mundo. São Paulo entendeu isso tão bem que ele expressa essa verdade na primeira pessoa. Ele não diz amou-nos no plural. Ele diz amou-me e entregou-se por mim. É quase um convite para que cada um de nós assuma isso para si, sabe? Não como um fato histórico distante, mas como um ato de amor direto, pessoal. Mas mesmo nesse abismo de dor, a história não acaba em desespero. E é aí que a gente vai para o nosso terceiro ponto, o momento em que a ajuda do céu se manifesta de forma visível, bem no meio daquele abandono todo. O sofrimento de Jesus, em sua natureza humana, chegou a um ponto de ruptura, um limite. A agonia era tão insuportável que o Pai enviou um anjo, não para tirar o sofrimento, mas para confortá-lo, para fortalecê-lo, para que ele pudesse ir até o fim. E aqui a gente vê uma lição de humildade que é inacreditável. Ele, o Criador de tudo, aquele que acalma a tempestade com uma palavra, ele aceita ser consolado por uma de suas criaturas. É uma lição para nós, né? Nos nossos momentos de dificuldade, a gente também precisa ter a humildade de se abrir para receber ajuda. E essa consolação não ficou lá no horto. Deus oferece isso para a gente o tempo todo. A chance de sermos esclarecidos, apaziguados, muitas vezes através de outras pessoas, de um conselho, de uma palavra amiga. A questão é,
Será que a gente tem humildade para aceitar o anjo que ele nos envia hoje? Então a gente viu a dor, a causa da dor e o consolo. E agora chegamos à pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Como é que a gente responde a um amor sacrificial desse tamanho? O que a gente faz com esse dom? Bem, a resposta da fé, a resposta por excelência, é o sacramento da confissão. É ali, naquele momento, que todo aquele sofrimento do horto e da cruz é aplicado diretamente na nossa alma. É o jeito concreto que Deus inventou para que as graças da redenção curem as nossas feridas, feridas causadas justamente por aqueles pecados que provocaram tanta agonia nele. Então, agradecer a Ele se torna uma coisa bem concreta. Passa por cuidar bem de cada confissão, seguindo esses passos. Fazer um bom exame de consciência, sentir uma dor sincera por ter ofendido a Deus, confessar tudo com honestidade e, claro, mais importante, fazer um propósito firme de mudar de vida, de lutar para não cair de novo. E a tradição da Igreja nos deixa uma imagem que é belíssima. Diz que cada vez que uma alma se confessa com sinceridade e humildade, o coração de Cristo se reanima. Ele se alegra, sabe? Ele vê que todo aquele sofrimento não foi em vão, que as suas dores deram fruto de conversão e de cura naquela pessoa. E a gente encerra com essa reflexão. Depois de contemplar a profundidade desse sacrifício, a pergunta se torna inevitável e muito pessoal. Com que frequência a gente tem permitido que Ele veja a eficácia da sua paixão na nossa vida? Com que frequência nós alegramos o seu coração?